Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para mais um vídeo aqui. Esse vídeo eu tentei fazer uma, uma transmissão ao vivo, mas infelizmente não deu. Tá, então eu estou transformando ele em vídeo para que você possa se posicionar diante desse tema. Tá? Para quem não me conhece, eu sou o Vitor. Esse canal nós falamos aqui sobre restauração de casamento, né, do seu relacionamento, mas principalmente eu tenho ensinado aqui os nossos irmãos e irmãs como se posicionar, tá, e buscar a sua restauração. Você vai estar sempre ouvindo eu falar aqui que se você não for restaurado primeiro, não há possibilidades de haver uma restauração no seu casamento, porque você precisa suportar coisas que vão vir junto quando o seu cônjuge voltar para casa. Então não adianta nada ele voltar para casa, ela voltar para casa e continuar da mesma forma. Aí você entra no deserto pela segunda vez, e aí sempre a segunda vez ou a terceira, ela sempre vai sofrendo, vamos dizer assim, mutações aí no deserto, e vai ficando mais difícil. Então, primeiro será sempre você. Você precisa sofrer a restauração. Você precisa conhecer, tá, realmente e ter uma intimidade com Deus. Tá? Hoje eu vou estar trazendo um tema onde algumas pessoas me perguntaram, até mesmo fizeram essa pergunta pessoal, né, do meu WhatsApp. Mas e como você reagiu a isso, né? Como você conseguiu passar por esse processo, por esse, né, caminho e, e não caiu, e não pecou, não ficou com ninguém, né? Meus irmãos, entendam uma coisa. Deus, ele te fez. No livro de Efésios, diz que nós fomos feitos antes da fundação do mundo, já existíamos. No livro de Salmos, ele fala que ele nos conheceu em substância de informe na barriga das nossas mães, no ventre, né, da sua mãe, da minha mãe. Nós estamos falando de um Deus que criou todas as coisas. Você acha, a palavra também nos afirma que nada passa desapercebido, nada foge do controle dele, que antes que você venha pensar em falar algo, ele já sabe o que você vai fazer. Então nós não estamos falando de um Deus que fica surpreso com as suas atitudes. Ele te deu o poder de decidir. A palavra dele diz que os céus é os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos homens. Então, por ter dado para mim e para você a terra, nós decidimos fazer, vamos dizer assim, aquilo que a gente acha que é melhor. E muitas vezes o nosso achismo faz com que a gente meta a cara na parede. Comigo não foi diferente, com você também não. Mas o assunto que eu quero falar com você é sobre masturbação. Masturbação. O que acontece? Primeiro, você precisa entender que você é um ser humano. E o seu sistema fisiológico foi feito lá atrás em Gênesis. Deus fala, né, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele criou a mulher, tá? E mandou crescer e multiplicar.
Então, desde o início, nós já estamos falando que já o aparelho, tá, do homem e o aparelho da mulher funcionava. Então, a parte fisiológica, ela funciona. E aí você vem num relacionamento, hoje está muito banalizado, mas você vem de um relacionamento, você vem de um casamento, onde você tem uma vida sexual, tá? Ativa, ativa no sentido, eu não vou falar de quantidade, não vou falar ativa com o seu esposo, com a sua esposa. Você tem isso daí, você tem filhos, você experimentou. Eu não vou dizer para você quando foi o início, nem estou te perguntando isso, mas eu quero que você entenda que Deus conhece você. Deus sabe do que você vai fazer. Deus sabe muito bem. Então, quando você sai, tá? Quando você acaba um casamento, o casamento acabou, fica um de um lado e o outro fica do outro lado. E o que acontece? Nós não podemos esquecer que o sistema fisiológico, claro que em alguns pode ter um baque maior e aí não tem tanto esse desejo, mas se tratando aí do homem, tá? Que ele é mais, vamos dizer assim, carnal, tá? Mais carnal, a mulher acaba se abatendo mais, mas ele é mais carnal, ele não consegue ficar sem uma mulher. Ele quer então achar a mulher. Ele quer procurar. E aí entra o conflito dele com me masturbo, não me masturbo. Se eu me masturbo, é pecado? O que Deus fala sobre isso? Tá? A mulher chega o seu momento que ela também pode ter o seu toque, vai se tocar de alguma forma e acaba se masturbando, porque nós estamos falando de fisiologia humana, de pulsões sexuais que você, quando está com o seu casamento, a Bíblia diz, né, deixa claro em relação a isso, quando vai fazer um jejum, que você tenha a abstinência sexual durante aquele período, mas logo você retorne para que não dê espaço para o diabo. O diabo vir jogar a amante, para o diabo vir jogar o amante. Então a Bíblia já fala isso daí. Tudo que eu estou falando você pode pegar e procurar. Eu não vou dar referência. Por que eu não vou dar referência? Para que você possa buscar na Bíblia. Para que você possa ver onde está na Bíblia. Então a Bíblia fala, lá no Novo Testamento, que você pode sim fazer um jejum, ter abstinência sexual, tá? E voltar logo, para que não dê espaço para o diabo. Para que não dê espaço para o diabo. Então você imagina agora você separado. Tá? As suas pulsões sexuais continuam funcionando. A da esposa que ficou e do esposo que foi. O homem ele vai em busca de alguma coisa, de alguma forma. E aí você caiu, tá, na masturbação. Se masturbou, tá? Teve o seu orgasmo, aconteceu o seu orgasmo e logo depois você começa a pensar, né, o que aconteceu e começa a se culpar em relação a isso. Fica tranquilo, meu irmão, fica tranquilo. Deus sabe muito bem das suas necessidades. Deus sabe muito bem das suas necessidades. Você não está caindo em pecado. Você não vai perder a sua salvação. A sua restauração, a restauração do seu casamento, ela não vai terminar. Deus não vai olhar e falar, acabou, ele se masturbou, ela se masturbou, e a partir de então não tem mais relação, não tem mais relação, não tem mais restauração de casamento. Fica tranquilo, fica tranquilo. Deus não está preocupado com isso quando você não tem o conhecimento. Mas existe uma pessoa que chama Vitor que vai trazer para você uma informação aonde a partir desse momento você vai entender, tá? Está no livro de Atos, e aí eu vou ler no livro de Atos,
capítulo 17, versículo 30. No passado, Deus não levou em conta a ignorância, mas agora ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Então, o que que acontece? O que acaba implicando? Quando você não tem o conhecimento, tá? Quando você não tem o conhecimento, Deus não leva em consideração esse tempo seu da ignorância. Mas quando você passa a ter o conhecimento, tá? Quando você passa a ter o conhecimento, você passa a ser conhecedor daquilo que Deus quer. E aí você começa a ir contra aquilo que Deus quer para sua vida. Por que que eu estou falando isso? Então, eu me masturbei, eu me masturbava e tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Só que quem utiliza da prática, tá, da masturbação, que vai pensar em uma pedra, vai pensar em um pedaço de madeira, numa tábua, numa árvore, num passarinho. Não tem como. Não tem como. Nós precisamos de estímulo. Estímulo. E esse estímulo vem através de uma imagem. O homem vai gerar uma imagem para ter, então, porque não tem como você estar parado e você ter uma ereção. Não tem como. Não tem como você, mulher, estar parada, tá? Você pode sim ter o desejo, mas fazer com que esse desejo venha a se tornar um orgasmo, você precisa ter um estímulo mental, visual. E aí é que está o problema. E aí é que está a implicação, aonde você começa a cair no problema do pecado, tá? Do pecado. Por quê? O seu marido foi embora, tá? Foi com uma amante. Você não teve amante nenhum na sua vida, você não tem relação nenhuma com ninguém na sua vida. Mas a Bíblia fala que nós precisamos tomar cuidado, que se olharmos com um olhar impuro para uma mulher, ou também a mulher olhar com um olhar impuro para o homem, ela já adulterou, ela já pecou com aquele homem ou com aquela mulher. Então, ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Só que hoje, essa ignorância sua já acabou, porque você está vendo esse vídeo. Então, se você pensar com pensamentos impuros com um homem ou com uma mulher, você também está cometendo adultério. Então, você é tão errado quanto aquele que foi. E do que adianta você estar falando que o seu marido está com uma amante, se você então utiliza da prática da masturbação pensando em um ser humano, um homem, tá? Porque não tem como, você ser sincero para você, não pode ser, aqui não tem gente, não tem criança aqui, tá? Não tem criança. O homem ele corre até para uma casa de prostituição, mas a mulher já tem as suas restrições. Então ela vai buscar isso no quarto dela, no banheiro, seja lá onde for. Sabe? O homem ele vai, ainda piora mais a situação dele. Então, para que você não caia mais no pecado, não quer dizer que Deus vai travar a restauração da sua vida, do seu casamento, mas ele não leva em consideração tudo o que você fez. Nós vamos viver agora. E aí você começa a dominar sobre as suas emoções, sobre o seu corpo, sobre a sua mente, os seus olhos, a sua boca, o seu coração e o seu aparelho reprodutivo, a sua genitália. É uma linha mente, olho, boca, coração e genitália. Então, essa linha, se você dominar essa linha, você está dominando e governando sobre a sua vida. E aí, você vai entender que quando você começar a sentir vontade de se masturbar, eu tenho certeza, porque foi comigo. Tá? Foi comigo. Ah, Vitor, você não fez, não se masturbou? Várias vezes. Várias vezes.
várias vezes, mas eu passei a governar sobre a minha vida. Imagina uma vontade, uma pulsão sexual que pode sim ser controlada. Eu capturo essa pulsão sexual, converto e canalizo ela. E é isso que você vai ter que fazer daqui para frente. Tudo o que você fez, todas as masturbações que você teve enquanto o seu esposo e a sua esposa estava fora, está fora. Mas a partir de hoje que você está vendo esse vídeo, eu digo para você, ele não levou em consideração o tempo da sua ignorância, mas hoje você tem o conhecimento, porque a palavra de Deus diz que aquele que pensar e olhar com pensamentos e olhares impuros para uma mulher ou para um homem, simplesmente vai acontecer o quê? Vai acontecer vai acontecer o pecado. Um beijo no coração e até o próximo vídeo aí, em nome de Jesus.